Então, nós vamos começar o nosso debate passando a palavra para a professora Thaís. Bom, bom dia a todas as pessoas presentes. Eu quero primeiramente agradecer, o convite, a possibilidade de a gente realizar essa interrupção aqui. Também cumprimentar minhas companheiras aqui que estão comigo, para essa manhã um pouco frienta, Espero que seja também calorosa nos debates. Eu vou realizar a leitura de uma fala que eu preparei, porque eu não tenho habilidades com tempo determinado, Então, eu tenho um pouco de dificuldade de seguir a lógica em um tempo curto, então eu prefiro realizar a leitura e aí no debate a gente pode também ampliar o nosso diálogo, e pensar também algumas lacunas ou algumas coisas que possam vir a ser construídas aqui coletivamente. Antes de tudo, quero informar que a minha trajetória nos últimos 15 anos tem passado pelo debate da justiça reprodutiva e, evidentemente, nesses anos eu alterei de diversas formas a minha maneira de investigação e reflexão em torno da temática. Ainda na graduação, eu realizei uma pesquisa sobre os direitos reprodutivos de mulheres encarceradas no presídio feminino do Distrito Federal, a chamada Colmeia, ao passo que também assumi a coordenação distrital da Rede Feminista por Direitos Sexuais e Reprodutivos, que é uma das organizações institucionalizadas que lida com os debates em torno dos direitos sexuais e reprodutivos mais antigos do Brasil. Nessa pesquisa, que fez parte de uma pesquisa maior, coordenada pela professora Débora Diniz, realizamos um censo sociodemográfico de todas as mulheres sentenciadas no presídio, em torno de 300 mulheres. E cada pesquisadora, participante do grupo de pesquisa, realizou um enfoque analítico específico. Eu fiz 2 pesquisas ao longo dos anos que participei desse censo prisional. A primeira pesquisa teve como variável dependente a orientação sexual dessas mulheres, para analisar mais especificamente a realidade das mulheres lésbicas, em comparação às mulheres heterossexuais, a partir do entendimento que havia, e ainda existe, uma forte determinação da heterossexualidade compulsória que incide no processo de encarceramento das mulheres, que mesmo depois de mais de uma década, ainda permanece uma realidade inalterada. 65% das mulheres são presas por tráfico de drogas. Uma realidade que foi drasticamente moldada pela Lei Antidrogas, a Lei 11.343, que é de 2006, mas foi alterada em 2013, e que deixou ao mérito do judiciário decidir quem é traficante e quem é usuário. A realidade é que muitas dessas mulheres são encarceradas levando uma quantidade pequena de drogas para seus namorados, maridos, filhos, netos, nos presídios masculinos. A pesquisa realizada constatou que sim, as mulheres lésbicas não correspondiam à mesma porcentagem de 65% de encarceramento por tráfico de drogas. Eram mais negras, menos escolarizadas e mais medicalizadas. A segunda pesquisa, que resultou no trabalho final de curso, foi sobre as mulheres que tiveram filho dentro do presídio. 12 mulheres, todas negras e todas violentadas de diversas formas, tanto pela instituição prisional quanto pela instituição hospitalar. Categorizei essa realidade como contínuo punitivista racista, que atravessa as ações do Estado, no presídio e no hospital. Todas essas mulheres sofreram violência obstétrica, foram algemadas antes ou depois do parto, ainda em seus processos de parto, e não tiveram direito ao acompanhante como uma medida de segurança hospitalar. Em 2015, quando ingressei no mestrado na Sociologia da Universidade de Brasília, decidi sair do debate prisional, por me atravessar de diversas maneiras. Por ser uma mulher negra, da periferia, eu encontrei muitas amigas, conhecidas e, inclusive, minha primeira namorada da adolescência no presídio, também encarcerada por tráfico de drogas. Devido a todos esses atravessamentos, que me geraram muitas dores epistemológicas e existenciais, eu decidi para um debate teoricamente mais leve. E foi assim que, ao confluir minha atuação na rede feminista de direitos sexuais e reprodutivos e na Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto, junto ao fato de estar acompanhando as audiências públicas
públicas sobre a legalização do aborto no Senado, eu decidi realizar o espaço das audiências públicas como campo empírico para a produção de conhecimento. Em 2014, foi realizada uma sugestão legislativa por um cidadão comum, que recebeu mais de 20 mil votos, foi encaminhado para o Senado Federal, a ideia era que houvesse algumas audiências públicas, com debate público, né, com um relator responsável, que na época foi o pastor evangélico Magno Malta, e aí a ideia ali era realizar um campo de debate sobre a legalização do aborto nas primeiras 12 primeiras semanas de gestação pelo Sistema Único de Saúde. E aí, caso o parecer do Magno Malta fosse favorável, esse projeto de lei, evidentemente que não foi, né, porque era pastor evangélico, e ele pegou a pasta justamente por não deixar que isso fosse aprovado, mas caso fosse, essa sugestão ela seria encaminhada, né, para o Executivo e seria sancionada e se tornaria lei. Bom, então foi ao longo desses anos, acompanhando as audiências públicas sobre a legalização do aborto, que o tema da justiça reprodutiva chegou até mim. A partir de uma participação em um evento internacional de movimentos feministas, em 2016, conheci um coletivo de mulheres lésbicas feministas da África do Sul, que estavam debatendo o conceito e realizando a incidência política, tendo como horizonte a justiça reprodutiva. Depois, ao investigar mais e melhor, percebi que o conceito estava sendo elaborado em vários países africanos e asiáticos, além dos Estados Unidos, com o protagonismo das mulheres negras, mulheres de cor, migrantes e pessoas que gestam da comunidade LGBTQIAPNB+. Bom, então, depois desse preâmbulo, eu queria começar um pouco sobre uma fundamentação teórico-metodológica em torno do conceito, né, da categoria justiça reprodutiva. Então, vou começar fundamentando que parto de um lugar de reflexão localizada teórica e metodologicamente no campo do feminismo marxista da teoria da reprodução social. E nem todas as reflexões sobre justiça reprodutiva vão partir desse lugar. Existe uma pluralidade de abordagens que buscam dar sentido à justiça reprodutiva, mas é consenso que todas elas há uma preocupação em politizar o debate sobre direitos humanos, justiça social e direitos sexuais e direitos reprodutivos. Para a abordagem aqui desenvolvida, parto da noção de totalidade social, que constitui as relações sociais capitalistas. Essas relações sociais são generificadas e racializadas. Nessa lógica, compreendo que existe uma unidade entre produção e reprodução social, entendendo que o modo de produção capitalista, que é um modo de produção de mercadoria centrada no valor de troca, determina a maneira de produção e reprodução da vida, como uma ética capitalista que valoriza o lucro acima da vida. Na teoria da reprodução social, estamos interessados em analisar as relações sociais capitalistas a partir do prisma da totalidade social, compreendendo a coexistência da classe, do gênero e da raça como dimensões que são co-constituídas, ou seja, se constituem mutuamente. Nesse sentido, não consideramos o racismo, o capitalismo e o patriarcado como sistemas autônomos ou interdependentes, mas sim defendemos teórica e politicamente a existência de um único sistema, o sistema capitalista, que é determinado pelas relações raciais e de gênero específicas desse modo de produção capitalista, ao mesmo tempo que é determinante dessas relações. Então, embora possamos localizar a existência de sociedades patriarcais pré-capitalistas, essas não trazem a chave de compreensão das relações de gênero ou da ordem patriarcal de gênero do capitalismo, pois esse modo de produção cria a relação necessária, porém contraditória, entre a necessidade da mercadoria ou força de trabalho disponível para exploração, ao mesmo tempo que o próprio sistema deteriora as condições de reprodução da vida e, portanto, dessa força de trabalho como um mecanismo de expansão e acumulação de produção de valor, o que Titi Bhattacharya trouxe na conferência de abertura. Nessa compreensão, as mulheres vivem um local contraditório, historicamente forjado, sendo as principais responsáveis pela produção e reprodução da força de trabalho, organizada em 3 dimensões. A reprodução biológica da espécie, relacionada aos processos que envolvem o gestar, o
parir ou amamentar, né, as pessoas que serão os futuros trabalhadores. A reprodução geracional da classe trabalhadora, com cuidados de crianças, pessoas idosas, pessoas doentes que não estão vendendo sua força de trabalho, e a reprodução diária da força de trabalho como trabalho reprodutivo de provimento da classe trabalhadora que está diariamente vendendo a sua força de trabalho, como conjunto de atividades que envolvem trabalho doméstico, de cuidado, como limpar a casa, cozinhar alimentos, lavar roupas, cuidar das crianças, de pessoas idosas, dos animais de estimação, das plantas e etc. Esses trabalhos ocorrem geralmente nos domicílios e frequentemente são realizados por mulheres, muitas vezes em jornadas de trabalho extensas, intensivas, intermitentes e simultâneas. Evidentemente que existem outras formas de reprodução social da força de trabalho realizadas para além do local da família ou da unidade doméstica, protagonizadas pelo Estado, ao fornecer ou não políticas públicas que envolvem a educação, a saúde, assistência social, previdência e outros direitos sociais, e por meio do mercado, quando há oferta de venda de serviços que são mercantilizados, o que alguns autores têm nomeado como expropriações de segunda ordem, como a Virginia Fonte, né, que são justamente os anteparos que a classe trabalhadora colocou ao capital e que vão sendo mercantilizados, né, a partir do avanço mesmo de acumulação. Então, são mecanismos presentes desde a acumulação primitiva do capitalismo e que seguem sendo reatualizados. Além disso, a reprodução da mercadoria e força de trabalho pode envolver outras formas existentes ainda hoje no capitalismo, como o trabalho escravo, a migração de força de trabalho entre sul e norte global, campos de concentração, como houve no período nazista, e a própria realidade da Palestina. Evidentemente que todas essas relações são reproduzidas por meio da racialização das relações sociais generificadas. Assumo aqui que a decolonialidade nos ajuda a compreender melhor essa racialização do gênero ou generificação da raça, realizada ainda na articulação primitiva do capitalismo, quando os colonizadores invadiram a América e impuseram uma lógica, até então inédita, de racialização da humanidade, na qual o europeu, branco e colonizador foi posto no lugar hierárquico superior de humanidade, enquanto o outro, o colonizado e posteriormente as pessoas da diáspora africana foram animalizadas e compreendidas como seres não humanos, ou seja, não inteligíveis e não passíveis de reconhecimento. Essa processualidade se deu a partir das relações de gênero já estabelecidas na Europa, em contradição com as relações de gênero que já existiam aqui, em Abiyala e na África. E aí existe uma diversidade de autoras que vão defender pontos de vista diferentes em relação a isso, como a nigeriana Oyoroke Yume, que vai estabelecer relação com a análise das sociedades iorubás, defendendo que não existia um patriarcado nessa sociedade, nem a divisão binária, né, por gênero. A antropóloga Rita Segato, que é uma argentina que viveu muito tempo aqui no Brasil, ela vai defender que na América existiam relações patriarcais de baixa intensidade, e essas relações se tornaram de alta intensidade a partir da colonização. A Maria Lugones vai defender uma perspectiva muito parecida com a nigeriana Oyoroke Yume, a partir da não existência de relações patriarcais nas sociedades originárias. A Eleanor Liacock vai se aproximar mais da Rita Segato, que é uma canadense feminista marxista, que inclusive fez o prefácio da Origem da Família da Propriedade Privada e do Engels. Enfim, tem uma diversidade de autoras que vão debater esse debate. E aqui eu não vou, evidentemente, trazer um consenso entre todas elas, mas mostrar que existem argumentos diferenciados, né? Então, a conceituação abstrata de gênero não corresponde à sua materialidade real, que é racializada, embora tenha havido historicamente uma normatização em torno da universalização do que é ser mulher e do que é ser homem, enquanto sujeitos brancos, cis heterossexuais. Até hoje, reproduzimos essa lógica quando colocamos o branco como padrão e como um sujeito não racializado, como se raça fosse apenas um assunto dos não brancos e gênero um assunto das mulheres e sexualidades dissidentes ao cis heterossexismo. Por exemplo, em vários locais falamos sobre os marcadores sociais da diferença. Inclusive, algumas disciplinas levam esse nome, assumindo que o diferente é o não branco, ou seja,
O marcador da diferença é o que não é igual, o diferente do padrão, da norma. Toda essa conceituação vai nos ajudar a compreender e localizar onde se encontra a reivindicação por justiça reprodutiva, como um conceito que surge da diferença, protagonizado por mulheres negras, mulheres de cor e dissidências de gênero a cis heteronorma. A luta pela autodeterminação e autonomia reprodutiva compõe uma luta imprescindível para o campo da reprodução social, pois assumimos que, historicamente, as mulheres foram relegadas ao local de produção e reprodução social da mercadoria especial força de trabalho, como dito anteriormente. No cerne do desenvolvimento da categoria justiça reprodutiva está a centralidade da luta contra o status quo, que é esse sistema capitalista, racista, sexista, capacitista, cis heteronormativo. Ao mesmo tempo, é que se exige opções de escolhas seguras, éticas e acessíveis para a autodeterminação reprodutiva. A reivindicação pela legalização do aborto, nesse sentido, não clama apenas pela maternidade voluntária e autodeterminação reprodutiva, mas assume que a luta pela libertação das mulheres está indissociável do controle da reprodução, entendendo que poder escolher ou não ter filhos está para além da possibilidade de abortar, mas também se inscreve na possibilidade de criar crianças com acesso a políticas públicas de qualidade, na garantia do acesso à educação, saúde, segurança e materialmente possibilidades de florescer enquanto ser humano, e não apenas existir. A opção de maternar ganha outros atributos, compreendendo que mulheres e pessoas que gestam, brancas, negras, indígenas, migrantes, entre outras, vão experienciar essa realidade de formas muito distintas, assim como se dá no próprio acesso ao abortamento, que no nosso caso permanece sendo crime, passível de legalidade apenas quando envolve risco de morte para a gestante, estupro e anencefalia. Portanto, essas experiências são diversificadas e são determinadas por processos diferenciados de reprodução social da vida. E aí agora, nessa outra parte da minha fala, eu quero falar um pouco sobre como o conceito de justiça reprodutiva emerge, né? Passamos por diversos momentos históricos distintos na luta e organização política das mulheres. Aqui no Brasil, ainda vivemos uma lógica de incorporar termos, conceitos e ideias que estão localizadas no norte global, em especial nos Estados Unidos. Essa lógica imperialista foi bravamente criticada por vários autores, como a Lélia Gonzalez, que, atenta à especificidade e particularidade da América Latina, propôs a africanidade como uma categoria político-cultural que expressa a confluência entre os povos africanos e indígenas das Américas. A junção das palavras América mais África é uma tentativa de nomear a experiência particular das populações afrodescendentes indígenas nas Américas, especialmente as mulheres negras e indígenas, cujas histórias e saberes foram marginalizados pelo pensamento eurocêntrico. Nesse conceito, Lélia Gonzalez critica a noção do eurocentrismo, traz à tona a experiência de resistência dos povos negros e indígenas, resgatando práticas culturais, linguísticas, como o português, religiosas e filosóficas afro-indígenas como formas legítimas de conhecimento e resistência, e defende uma identidade latino-americana plural. Nesse sentido, Lélia, ao longo de suas obras, questiona a expressão afro-americanos como sinônimo exclusivo dos negros dos Estados Unidos, apontando que esse uso reforça a dominação imperialista dos Estados Unidos sobre o restante da América e apaga a presença e a experiência histórica dos negros latino-americanos. O conceito de justiça reprodutiva atende aos marcos do norte global, em especial dos Estados Unidos. Quando o conjunto de mulheres negras, diante das normatizações realizadas pelo conjunto da ONU, destaca os limites teóricos e conceituais dos direitos sexuais e reprodutivos construídos ao longo da década de 1990. O primeiro marco de definição dos direitos sexuais e reprodutivos foi a Conferência de Cairo, que foi a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, ocorrida em 94, organizado pelo UNFPA. Nesse evento, é reconhecido como marco na defesa da consolidação dos direitos reprodutivos como direitos humanos. E foi a primeira vez em que se discutiu amplamente a autonomia das mulheres sobre o seu corpo e reprodução. Então, embora seja necessário realizarmos crítica à forma que a ONU
e os organismos internacionais realizam os debates, sobretudo dentro dos marcos imperialistas e do capital financeiro, sem assumir a desigualdade estrutural da sociedade capitalista, que gera países desenvolvidos e não desenvolvidos como unidade complementar, é importante reconhecer o avanço que essa conferência teve ao reconhecer o direito de todas as pessoas a decidirem livremente sobre sua reprodução. Se querem ou não ter filhos, quantos filhos querem ter e quando. E a necessidade de acesso à informação, educação e serviços de saúde reprodutiva. Um ano depois da Conferência de Cairo, houve a Conferência Mundial sobre a Mulher, em Pequim, organizada pela ONU Mulheres, que ampliou o conceito de saúde reprodutiva de Cairo a incluir os direitos reprodutivos no debate sobre saúde e direitos das mulheres. Nessa conferência, houve a afirmação de que os direitos das mulheres incluem o direito de controlar sua sexualidade, livre de coerção, discriminação e violência. E houve também a introdução da ideia de direitos sexuais como parte integrante dos direitos humanos. Por meio dessas duas conferências, movimentos feministas espalhados em diversos lugares do mundo passaram a reivindicar os direitos reprodutivos e sexuais de suas práticas. Entre essas duas conferências, ocorreu uma outra conferência, ainda em 94, 2 meses após a Conferência sobre População e Desenvolvimento de Cairo, nos Estados Unidos. E foi uma pré-conferência de mulheres negras de Cúculos, onde o conceito de justiça reprodutiva foi criado. A proposta foi de que o termo pudesse integrar a saúde reprodutiva à justiça social, devido às iniquidades e disparidades sociais vivenciadas pelas mulheres negras, mulheres de cor e outras mulheres sistematicamente vulnerabilizadas. Esse conceito ele passou a ser popularizado aí depois dos anos 2000, depois da Conferência de Sucessão, de acordo com a Loretta Ross. Então, o que essas mulheres estavam dizendo era que a concepção abstrata de direitos sexuais e reprodutivos, defendidas pela ONU, é uma concepção de direitos humanos abstratos que não dá conta da materialidade concreta das mulheres racializadas como não brancas, as mulheres negras, mulheres indígenas, ciganas, mulheres de cor, migrantes, chicanas e pessoas que gestam. Ou seja, elas estavam apontando para uma contradição entre o direito formal abstrato e a realidade concreta. Então, o primeiro problema teórico-político localizado foi a própria concepção de direitos humanos. E aí eu quero me aproximar aqui da professora Tula Pires, que a Tula Pires é uma doutora negra, professora da PUC-Rio, e ela vai pensar os direitos humanos na sociedade moderna e capitalista, dialogando com Franz Fanon e outros autores dos estudos decoloniais, para nos ajudar a compreender como o racismo opera a uma lógica de divisão da humanidade, entre a zona do ser e a zona do não ser. A noção de direitos humanos nasce de uma concepção moderna que parte da zona do ser, na qual opera a lógica de reconhecimento e intangibilidade de uma espécie de humano, fundamentada no que circunscreve o sujeito soberano, o branco, o homem branco, cis, hétero, cristão, proprietário e sem deficiência. Portanto, o sistema jurídico das sociedades modernas se baseia em concepções abstratas e universalistas sobre quem é o sujeito e quem são os direitos humanos, e o que são os direitos humanos, enquanto direitos abstratos. As mulheres que estavam debatendo o conceito de justiça reprodutiva estavam cientes disso. As comunidades asiáticas por justiça reprodutiva, que é uma organização presente na Ásia, propõe uma nova abordagem multidimensional para tratar das questões relacionadas à saúde reprodutiva, aos direitos reprodutivos e à justiça reprodutiva. Para tanto, essas comunidades realizam uma distinção entre 3 abordagens, entre essas 3 abordagens, mas não com a intenção de mostrar superioridade entre tais, e sim para evidenciar que as 3 perspectivas são complementares e, dessa forma, para funcionarem bem, precisam ser consideradas juntas. A saúde reprodutiva, que é a primeira abordagem, ela está relacionada ao modelo de prestação de serviços e de cuidados em saúde, que atende às necessidades das mulheres e meninas, relacionando-se
ao acesso e à permanência delas no sistema. Entretanto, essa abordagem é configurada numa lógica de acesso individual. Não atinge as raízes das causas das disparidades na saúde na área da saúde, sendo uma abordagem limitada, pois permite que diferentes mulheres tenham diferentes acessos, sem alterar as várias disparidades sociais nas quais essas mulheres e meninas vivem. A abordagem dos direitos reprodutivos é composta por direitos individuais, que estão relacionados ao direito à liberdade e à privacidade. Dessa forma, as organizações que trabalham para a garantia desses direitos utilizam de ferramentas legislativas e advocacy, tanto no nível do Estado, né, pensando os 3 níveis aqui, municipal, estadual e federal, e na Ásia no nível estadual e federal. No entanto, o que essa organização defende é que essa abordagem de direitos reprodutivos seria limitada por 2 motivos. Primeiro, porque a concepção de escolha, desenvolvida pelas concepções de direitos sexuais e reprodutivos, está enraizada na tradição neoliberal, que localiza os direitos individuais em seu núcleo e trata do controle do indivíduo sobre o seu corpo como central para a autonomia e liberdade. Essa ênfase na escolha individual, no entanto, obscurece o contexto social em que os indivíduos fazem as escolhas e ignora a maneira em que o Estado regula populações, disciplina corpos individuais e exerce controle sobre a sexualidade, sexo e reprodução. O segundo motivo está relacionado às estratégias utilizadas de reivindicação, como o próprio advocacy, pois presumem a necessidade de que mulheres reclamem por seus direitos, o que pressupõe o conhecimento, qualificação e informação. Para que um grupo de mulheres escreva vários e-mails para deputados falando sobre seus direitos reprodutivos, é necessário que esse grupo seja letrado e saiba os protocolos a seguir. Por isso, seria uma estratégia que não engloba mulheres não escolarizadas, sem acesso às novas tecnologias e comunicação e em situações mais vulnerabilizadas, como as migrantes, por exemplo. Por fim, a abordagem da justiça reprodutiva reconhece as histórias de opressão e abuso nas comunidades e usa como estratégia de mudança as organizações de meninas e mulheres para alterar a estrutura de poder. Dessa maneira, a justiça reprodutiva reconhece esses contextos de vulnerabilidade no exercício de cidadania das meninas e mulheres e pessoas que gestam. Essa abordagem contextualiza a luta da libertação das mulheres como indissociável do controle da reprodução. Além disso, não deixa de destacar a existência de políticas eugênicas que se preocupavam com o controle populacional no início do século XX em vários locais do mundo. Nos Estados Unidos, nas primeiras décadas do século XX, e no Brasil, em 1970 e 1980, as políticas de controle de natalidade tiveram como foco as mulheres negras. Entretanto, as mulheres negras não eram compreendidas como sujeitos de direito, e sim como problema a ser solucionado, exterminado. Não podemos esquecer que no Brasil, desde a escravidão, as mulheres negras foram as vítimas de estupros sistemáticos, o que resultou em um processo de miscigenação que foi sendo defendido como prática eugenista do século XX. Não nos esqueçamos que a mulher negra ocupa um lugar central na reprodução social da força de trabalho e ocupou historicamente o local da ama de leite, a mãe preta, e ainda hoje ocupa o local da doméstica e da mulata, como Lélia Gonzalez defende. Diversas ações legítimas do Estado, na metade do século XX, praticaram uma política eugênica de esterilização das mulheres negras para diminuir a natalidade, ao mesmo tempo em que se tentava embranquecer a sociedade e, teoricamente, controlava-se a miséria. Após a Conferência de Cairo, em 94, as ações de controle populacional foram alteradas pelo ângulo de considerar as mulheres como sujeito de direito. Dessa maneira, deveriam possuir e exercer o controle de decisão sobre suas vidas, com acesso à informação e ao serviço de saúde com qualidade. Isso coadunou com a militância dos movimentos feministas no Brasil pela legalização e descriminalização do aborto e reivindicação de políticas de direitos sexuais e direitos reprodutivos. Um momento crucial de diálogo entre os movimentos feministas e as mulheres negras foi em 1985, no terceiro encontro feminista da América Latina e do Caribe, que ocorreu em Bertioga, aqui em São Paulo. Nesse evento, as mulheres negras levaram suas pautas
para debater com as representantes dos movimentos feministas tradicionais, que na época eram majoritariamente brancas de classe média e urbanas. O controle de natalidade da população preta e parda, de acordo com a pesquisa, era algo de preocupação política no Brasil. Inclusive, foi escrito em um documento de grupo de assessoria e participação do governo do Paulo Maluf, que foi entre 79 e 82, em São Paulo, expressões com tom de preocupação relacionada ao aumento da população negra, na qual acreditava-se que, se a população negra fosse superior à branca, seria necessário extinguir as eleições no Brasil, porque se correria o risco de os negros ascenderem aos cargos políticos importantes. Além disso, o controle populacional de pessoas negras era defendido devido ao medo de aumento da miséria no Brasil. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, de 1986, mostrou que 71% das mulheres de 15 a 54 anos, casadas ou com união estável e com filhos, usavam algum tipo de anticoncepção. Entretanto, a maior anticoncepção utilizada era a esterilização, com 44%, seguida de pílula anticoncepcional, com 41%. O maior número de mulheres esterilizadas encontrava-se no estado de maior vulnerabilidade, sobretudo no Nordeste, Maranhão, Goiás, aqui no Centro-Oeste, e Pernambuco. Foram várias as ações dos movimentos de mulheres negras que denunciavam a esterilização desse grupo. Uma delas, liderada por Jurema Werneck, utilizava os dados da PNAD como fundamento. A ação se chamava Esterilização, o controle da natalidade, do controle da natalidade ao genocídio do povo negro. Um dos grupos de destaque, fundado em 1988, ainda hoje atuante, foi o Instituto Gueledés, responsável pela publicação de cadernos sobre a esterilização das mulheres negras e assuntos que eram ocultados socialmente. Além disso, reivindicavam, assim como grande parte dos movimentos feministas à época, a implementação do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, a PAISM, que depois virou a PNAISM. De acordo com as autoras, outro fato importante foi a investigação da esterilização das mulheres negras no Brasil, por meio da criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, uma CPMI, em 1993, que acabou por concluir ser a política de esterilização não focada nas mulheres negras, uma vez que não havia dados desagregados por raça no Brasil que pudesse comprovar. No entanto, as discussões realizadas pela CPMI impulsionaram a criação de um projeto de lei específico para o controle abusivo das esterilizações. Esse projeto serviu de base para a criação da Lei de Planejamento Familiar, em 1996, que estabeleceu parâmetros para a esterilização das mulheres, com uma idade mínima de 25 anos e pelo menos 2 filhos. Essa Lei de Planejamento Familiar ela passou por algumas alterações em 2023, com uma idade mínima, que caiu de 25 para 21 anos, e o fim da exigência de consentimento do cônjuge para a realização da esterilização, além de outras alterações. Embora haja alguns pontos positivos na alteração da Lei de Planejamento Familiar, precisamos encarar uma contradição da realidade. Quem mais escolhe a realização da lequeadura, e muitas vezes como se fosse um método contraceptivo, são as mulheres negras e mais vulnerabilizadas. E aí eu estou quase finalizando. Mas só para contar aqui um exemplo de como essa realidade ela foi, de como essa alteração na lei foi alterando a realidade. Eu faço supervisão, à época eu estava fazendo supervisão de estágio em serviço social numa maternidade de referência lá na Paraíba, em João Pessoa, que é a maternidade Cândida Vargas. E no mês que essa lei foi alterada, a gente seguia o protocolo. Algumas mulheres iam até o serviço social para pedir a lequeadora, a esterilização, como uma forma de fim mesmo da vida reprodutiva, não como anticoncepção. Mas no mês que essa lei foi alterada, a gente teve um aumento drástico de mulheres, sobretudo meninas negras, de 21 anos, 22 anos, que estavam buscando a laqueadura como se fosse um método contraceptivo. Então, a gente acompanhava, em média, 6 a 7 mulheres por mês, e
no mês de alteração dessa lei foram quase 40 mulheres. Então a sala encheu de mulheres negras querendo a laqueadura como forma de contracepção, né? Então é importante também a gente entender, eu acho que isso foi dito em várias outras falas, como também a realização de políticas públicas e a própria condução das leis a universalizar, né, o que é ser mulher, o que é ser homem, como isso vai impactar também de formas distintas a pluralidade e a diversidade de mulheres, né? Para finalizar, eu gostaria de reiterar que a concepção de justiça reprodutiva interpela o direito abstrato burguês e coloca como centralidade a mudança do status quo. Nessa lógica de ampliação dos direitos sexuais e reprodutivos e também do alargamento da compreensão da luta pela legalização do aborto e contra a criminalização das mulheres, localizamos também as experiências diversas no direito de maternar, que são vividos de forma muito distinta entre as mulheres racializadas, como brancas ou não brancas, sobretudo quando a realidade do encarceramento seletivo e do genocídio da população negra afeta predominantemente a população negra, né? Fazendo com que mulheres negras vivam lutos físicos e simbólicos de seus filhos, que são encarcerados ou são mortos. Além disso, a luta por melhores condições de reprodução da vida possui centralidade para garantir a possibilidade de autodeterminação reprodutiva. Portanto, disputar o fundo público para ampliação das políticas sociais que impactam diretamente nas condições de realização dos direitos sexuais e reprodutivos da totalidade social, da totalidade da população brasileira, mas em especial para as mulheres negras e indígenas, que são as mais dependentes e impactadas pelas políticas que podem minimamente melhorar suas condições de vida e de reprodução social. Portanto, a existência ou não de creche pública, de unidade básica de saúde, de água potável, de serviços públicos de qualidade, vão impactar na totalidade das comunidades precarizadas, afetando e determinando também as tomadas de decisão sobre a reprodução e, portanto, compondo a luta por justiça reprodutiva. Então, finalizando aqui, agradecer e me colocar à disposição. Bueno, hola, buenos días. Bueno, primero que nada, bueno, estoy preocupada por el idioma. Le decía a los compañeros antes de empezar que me apasiona mucho hablar de la historia de nuestras luchas y cuando me apasiono hablo rápido, así que voy a intentar ir lento, de manera que podamos comprendernos, porque la idea es que esto sea un espacio de conversación. Bueno, primero contarles que lo que está circulando, y que yo decía es una estrategia para que no me miren a mí, sino que miren ahí, es una serie de imágenes que de alguna manera muy pequeñas reflejan lo que ha sido la lucha histórica en Argentina por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Por alcanzar, aunque no como objetivo final, en la ley que garantizara el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, al aborto, para todas las personas con capacidad de gestar. En el caso, como quedó la ley, hasta las 12 semanas, por decisión propia, o cuando es fruto del embarazo de una violación o hay alguna situación de salud sin ningún plazo. Escuchaba y leí, porque tuve la gentileza de acercarme antes, también por esta cuestión del idioma, el trabajo de Rayani, que agradezco y me parece, aprendí un montón. Y pensaba cómo, de alguna manera, quienes yo en realidad no me presenté, y me parece que eso es importante, no me presenté en términos de cómo construyo, y al decir cómo me construyo yo en realidad, como una de un montón de compañeras, compañeros que nos fuimos sumando a esta lucha en distintas etapas. Yo llego mucho antes al feminismo que
a la academia o a la docencia, y de alguna manera, como voy construyendo esas ideas que después se plasman en trayectorias académicas, tiene mucho más que ver con esa experiencia vital de la construcción colectiva, de un movimiento político y de saberes, que de una especulación en términos absolutamente positivos teórica, ¿no? O sea, hay un ejercicio de construcción colectiva que para mí fue la campaña, pero que además quiero ubicar en otros procesos históricos en Argentina, que tiene que ver con esa experiencia. O sea, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito fue para mí y para muchas compañeras y compañeros un espacio de aprendizaje, un espacio pedagógico, un espacio que podía pedagogizar y constituir en saberes esas experiencias de lucha. Sin embargo, para poder hablar de esta lucha en Argentina, también hay que hablar de cuáles son las raíces históricas de este movimiento que logró poner a 1 millón de personas en las calles por la legalización. Aquel 30 de diciembre del 2020, hace apenas casi 5 años. Argentina, como ayer compartió More, compartió Beto, compañeros, vivió muchas dictaduras a lo largo del siglo XX, pero la más cruenta y cruel fue la que transitó entre el año 76 y el 83, y de la cual recordábamos ayer el número de 30.400 detenidas, desaparecidas por razones políticas. Muchas, además de quienes fueron víctimas, asesinadas y torturadas, vivieron el exilio. Muchas compañeras militantes de los años 70, militantes marxistas, compañeras de organizaciones políticas de los años 60 y 70, que en Argentina fue un enorme auge de luchas obreras, de luchas estudiantiles, tuvieron que exiliarse, se fueron a distintos países. Y se nutrieron en esos intercambios también de un acceso a las ideas de los feminismos que quizás en Argentina no tenían tanta incidencia previa a la década del 70. La vuelta en los 80 de esas compañeras, como Dora Koledesky, como Alejandra Siriza, como Marta Rosenberg, trae esa mixtura entre quienes habían sido referentes de la lucha por el socialismo, de la lucha anticapitalista, desde perspectivas marxistas, con la lucha feminista y en particular con la lucha por el derecho al aborto. En esos años, además, y esto me parece que es importante porque también tiene que ver con el lugar que ocupó el derecho al aborto, o que ocupa en la lucha del movimiento de mujeres, de movimientos feministas y del movimiento de las disidencias en Argentina en torno al aborto. Porque también compañeros del movimiento de la disidencia, como Loana Berkins, que también invocaba, nombraba ayer, More fue una protagonista muy importante de la campaña, compañera Prado, porque en realidad la conceptualización que hicimos del aborto y que fuimos además enriqueciendo a lo largo de los ya más de 20 años de campaña, fue pensar el aborto y el control sobre nuestros cuerpos desde ese entramado entre capitalismo, patriarcado, colonialismo, racismo, que se materializaba sobre el control concreto sobre los cuerpos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Quiero decir también que cuando empezó la campaña en 2003 no hablábamos de personas con capacidad de gestar, hablábamos de mujeres, y que también incorporar y nombrar a otras identidades y personas fue un aprendizaje propio del proceso de lucha de la campaña. Digo, como muchos otros, un ejemplo de cómo se fue enriqueciendo en términos también de conocimiento teórico, de recursos jurídicos en el proceso de la lucha, que tenía que ver con el diálogo entre distintos colectivos que participaban de esa lucha.
A su vez, de esta centralidad que tiene el derecho al aborto, recuperando el aborto como esa posibilidad y esa soberanía sobre nuestro territorio cuerpo, y también pensando ese territorio cuerpo como un cuerpo colectivo, para escapar de esas lógicas liberales que ubicaban el derecho al aborto en la autodeterminación, en la autonomía total de esos sujetos ficticios que también recuperaba Rayani con la idea de derecho liberal, ¿no? Hay que pensar que en ese diálogo también participamos en formas colectivas de nombrar y que también empezamos a hablar de que no solo abortábamos cuando nuestro cuerpo era el que transitaba el aborto clandestino, con todo lo que eso implicaba, sino también cuando acompañábamos a otras y a otros en la decisión de interrumpir un embarazo no deseado. Sin embargo, hay otro ingrediente, además de la recuperación o no además, pero que tiene que ver con ese momento histórico, que son los encuentros nacionales de mujeres. Yo no estoy mirando la hora. Bueno, los encuentros nacionales de mujeres, hoy encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis, transexuales, travestis, trans, bisexuales, intersex y no binarias, es largo el nombre, pero esos encuentros que en ese momento eran encuentros nacionales de mujeres y que hoy se enriquecieron recuperando todas esas identidades que ya participaban pero que no eran nombradas en un proceso que nos llevó muchos años. Empezaron en el año 1986, por ahí hay algunas fotos, con la convocatoria de un grupo de mujeres en la ciudad de Buenos Aires, en la capital de Argentina, para discutir sobre temáticas vinculadas con los derechos de las mujeres. Ese primer encuentro convocó en Buenos Aires alrededor de entre 600 y 1000 personas, depende de los registros de quien lo recupera. Esos encuentros nacionales de mujeres, hoy encuentros plurinacionales, se fueron constituyendo en una inmensa escuela de formación política. Tienen ciertas características que son importantes, son espacios autogestivos, son espacios autoconvocados, que se repitieron año a año desde el año 86, ininterrumpidamente hasta ahora, salvo en el 2020 en el contexto de pandemia, y no me acuerdo si en el 2021, entré en dudas, y que fueron dando cuenta en su dinámica de las transformaciones que se daban en las bases sociales. Es un encuentro que convocó aquella vez a 1000 personas, pero que hoy convoca a más de 100.000 año a año. La sede va modificándose, cada año es una ciudad diferente, y en ella se encuentran compañeras, compañeros de todo el territorio argentino, pero también de todo el territorio de la Via Yala, para discutir, para problematizar, para construir estrategias en torno a las problemáticas, a las necesidades y también a los deseos que nos ocupan. No podría hablar mucho sobre los encuentros, porque invito además a vivir esa experiencia. Este año es en noviembre en Corrientes, ya lo he charlado con compañeras que ojalá nos podamos organizar y encontrar allí. Tiene una dinámica en la cual se trabaja en torno a talleres temáticos. Hoy son más de 60 talleres temáticos que a su vez se van desdoblando en comisiones. Cuando del taller o la comisión llega a 40 personas se desdobla, porque si no, no hay posibilidad de debate. Y que además esos talleres fueron dando cuenta de los procesos políticos y sociales que se iban dando. Imagínense lo que implica 100.000, no 1000, mujeres lesbianas, trabas, bisexuales, intersex y no binarias debatiendo. La pucha si eso no es una escuela. La pucha si eso no es un espacio, un caldero donde se cocinan no solamente estrategias de lucha, no solamente nos encontrábamos para compartir lo que nos dolía, sino también, y mucho más, para poner en común esas transformaciones que necesitábamos, esos sueños, y pensar estrategias comunes para transformar el mundo. Mujeres de los territorios, mujeres indígenas, mujeres académicas,
personas trans, trabas, que provenían de distintos lugares del territorio, de distintas trayectorias vitales, de distintas generaciones, pibas, pibis de 14, 15, con mujeres, con trabas, que ya rayaban mucho más allá de la edad y que además muchas de ellas han participado, no muchas, varias, porque van quedando menos, desde el primero o el segundo encuentro. Estamos hablando ya de más de 35 encuentros. En ese espacio, además, otro hecho histórico que quiero recuperar, digo esto no para hacer una recuperación histórica de los hechos, sino porque es lo que va a dar contenido a lo que después va a ser la campaña. No es posible entender la campaña como una formulación teórica si uno no entiende que esa formulación no tuvo su raíz en una reunión de abogadas que construyeron un proyecto de ley, sino que fue construyéndose a lo largo de este proceso que implicó sentarnos a pensar concretamente qué era lo que necesitábamos. En el 2001 en Argentina se da una rebelión popular, no sé cuánto se conoce en Brasil. Es un proceso en el cual, a partir de una terrible carestía, de una terrible crisis social y económica, que tuvo que ver con una etapa muy parecida en términos económicos a lo que estamos viviendo hoy, aunque creo que no con la misma crudeza simbólica y social que estamos viviendo hoy, pero sí en términos económicos, quiero decir simbólicos porque en realidad las decisiones económicas y políticas eran muy similares. Por ejemplo, fue la época en la que se instaló el 25 de marzo como el Día del Niño por nacer en Argentina, como en el calendario oficial. En el 2001 la crisis llega a realmente un nivel tremendo y se produce lo que se llama el Argentinazo, una rebelión popular en distintos territorios que más allá de la explosión de ese 19 y 20 de diciembre, de la cual todavía dolemos y exigimos justicia por 39 compañeras y compañeras asesinadas a lo largo del territorio del país, en esa eclosión se da simultáneamente un proceso asambleario, un proceso de organización en los territorios y en los barrios, en los cuales empiezan a aparecer un movimiento piquetero, un movimiento de trabajadores y trabajadoras desocupadas, y que a su vez empiezan a consolidar asambleas de mujeres al interior de los movimientos desocupados. 2001. 2003 se hace el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario y se hace la primera asamblea por el derecho al aborto en el contexto del encuentro. Quiero decir también que dentro incluso del feminismo, a principios de los 2000, nos decían que no había que hablar de aborto, que se espantaba a la gente si uno hablaba de aborto, que no había que decir que uno era feminista, porque si vos decías que eras feminista, no. Sin embargo, y ahí también hay una diversidad, muchas decidimos seguir nombrándonos feministas y participar en los espacios como feministas y hablar de aborto en espacios donde no estaba bien visto hablar de aborto, como una estrategia política también. En el 2003 se hace la primera asamblea, y es una asamblea inesperadamente masiva. En esa asamblea se sientan las bases para lo que va a ser después la campaña. En el 2005, después de una reunión que se hace en Córdoba, no dije yo, vengo de Córdoba, es una, bueno, More lo contó también, es una ciudad que queda en el centro del país, es una gran ciudad, pero no es la capital, que es donde muchas veces gravita toda la discusión, el debate y las decisiones políticas. Pero sí es geográficamente muy central y hay un movimiento feminista muy importante históricamente. Allí se hace la reunión en la cual terminamos de dar las últimas hiladas a eso que será nuestra campaña. Esa campaña va a tener 3 lemas: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Esa campaña se constituye, y por eso decía que es importante entender los procesos anteriores, con la participación de un sinnúmero de organizaciones de todo tipo y de compañeras y compañeros de todo el territorio que van a sumar su participación en este espacio. Y ahí es donde a mí me parece que es muy importante. Yo hay una serie de cuestiones que no quería dejar de señalar, son las 10 menos 10, perdón,
voy a ir como con esas ideas importantes. Hay dos. Una ya la dije, sería una tercera, que es recuperar los espacios de lucha como espacios pedagógicos. Partir de la epistemología feminista, de esos saberes situados, de esos conceptos que a la vez que nos permiten leer el mundo, tienen sentido cuando nos permiten transformarlo. Y a la vez, como un espacio de diálogo de saberes. La construcción del proyecto de ley que presentamos por primera vez en el año 2005 fue realizada en una asamblea en la cual fuimos debatiendo cada uno de los conceptos y cada una de las necesidades que teníamos. El proyecto de ley de la campaña fue un ejemplo de cómo construir una herramienta jurídica, legislativa, desde un espacio que no se identifica exclusivamente con él. Como eso, un montón de otros aprendizajes que fuimos dando, aprendiendo y formándonos a lo largo de estos años. El segundo fue la transversalidad. Para que eso tuviera la riqueza y reflejara efectivamente nuestras necesidades, tuvo que darse necesariamente esa transversalidad, esa construcción de la campaña, en toda esa diversidad que recuperaba de los encuentros y que de alguna manera se reflejó al interior de la campaña. La campaña estaba compuesta no solamente por distintos sectores, ONGs, ONGs, como le dicen acá, suena raro porque allá ONGs son zetas, ONGs. Cada vez que dicen ONGs yo me quedo pensando, sindicatos, organizaciones políticas, movimientos piqueteros, organizaciones de mujeres de los barrios, espacios de disidencia, que sumaban a esa campaña, pero además no solo en términos de identidad, sino también de estrategias. Si algo tuvo la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, es que no se focalizó solamente en una estrategia de lobby parlamentario. A muchas nos costó, quienes veníamos de movimientos o de grupos anticapitalistas, críticos, muchas veces críticos del Estado. De hecho, uno de los debates más fuertes que nos dimos fue si había que despenalizar o legalizar el aborto en función del papel que el Estado tenía en el caso de una legalización o de una despenalización. Finalmente, nuestro debate llegó a la conclusión de que no solamente era importante quitar el aborto del Código Penal y por lo tanto despenalizarlo, sino también construir las condiciones para que todas y todos pudieran acceder y por lo tanto era necesario legalizarlo y sabiendo lo que implica que el Estado regule sobre nuestros cuerpos y decisiones, pelear por las máximas y mejores condiciones, no como un límite final o un destino, sino para seguir peleando. Y también un montón de otras compañeras, compañeros, organizaciones que teníamos otras formas de luchar, otras estrategias, como el movimiento piquetero con los cortes de ruta, como las organizaciones feministas que nos organizamos en todo el país, pero también en el Avia Yala a partir del 2001 y de los 2000 para acá, que teníamos otras formas de participar políticamente, con intervenciones callejeras, con unas formas de interpelación desde lo cultural, desde lo artístico, con compañeras y compañeros docentes o académicas que trabajaban desde la construcción de saber, desde esos espacios y aportaban allí a este espacio plural. Y esto es central porque nosotros hablamos de que hubo una despenalización social del aborto antes de que existiera una legalización del aborto. Yo les contaba a compañeras hace un rato cuando veníamos que hace muchos años en una conferencia que organizó la campaña, relatando lo que fue la estrategia o la legalización en Sudáfrica, una compañera nos decía, Sudáfrica tiene la ley más flexible de aborto, pueden abortar hasta las 20 semanas. No tenían quien hiciera los abortos, porque socialmente habían alcanzado, jurídica y legislativamente, habían alcanzado la ley, pero no existía una base que pudiera garantizar una sociedad que estuviera movilizada en torno a este derecho. Argentina hizo un largo camino de despenalización social del aborto para alcanzar, después de un fallido intento en 2018, la ley del 2020. Hoy hay un montón, bueno, y la tercera, y esto lo quiero decir, tiene que ver con la autonomía de los movimientos, con la autonomía del movimiento. Nosotras claramente, cuando hay un movimiento que lo que está aspirando es una ley, hay un vínculo con el Estado, necesariamente,
Pero al mismo tiempo, esta pluralidad y estos debates, y esta pertenencia también de espacios muy críticos del Estado, como estructura de poder, permitieron que se sostuviera y que viéramos, y a veces no tanto, la autonomía política del movimiento. Y esto quiero pensarlo también en momentos como atraviesa Argentina hoy, como atravesó Brasil con el gobierno de Bolsonaro, pero también en gobiernos progresistas, que tiene que ver con dónde ponemos la capacidad de decisión de nuestros movimientos, el reconocimiento de nuestras necesidades, el análisis de las etapas históricas que atravesamos. Si esa decisión está puesta en las decisiones de políticas públicas y de gobierno, siempre necesarias, o en los propios procesos, lecturas de la realidad y construcciones de saber que hacen los movimientos. Hoy atravesamos una etapa tremenda en la cual los derechos que conquistamos y que arrancamos a los distintos gobiernos, y me quedo sin hablar de la educación sexual integral, que es mi amor a hoy, y que quería, pero ya no hay tiempo, están en riesgo, porque dentro, con el gobierno de Javier Milei, de la libertad avanza, en realidad aquello que ha implicado más libertad para nosotros es lo que más miedo les da, y el primer foco de ataque. Aquí en este contexto es nuevamente necesario pensar, volver sobre lo que es la autonomía de los movimientos, porque con la dependencia del Estado y de los gobiernos, ante cambios de gestión quedan muy debilitadas. Y lo que nosotros estamos viviendo hoy es la necesidad de recuperar y fortalecer nuevamente esas redes, que yo digo que son redes de la vida, porque son las redes que permitieron y permiten sostener las vidas. Tampoco hablo de las socorristas, que son las compañeras que, después de muchos debates al interior de la campaña, que fueron arduos debates, decidimos que no podíamos esperar que hubiera una ley para que las compañeras y compañeros no murieran con los abortos clandestinos. Y empezamos a hacer abortos nosotras. Empezamos a garantizar abortos porque la tecnología existía, porque los medicamentos, el aborto con medicamentos y con pastillas existía. Empezamos a aprender, a formarnos, y sin ser médicas, pero a veces pidiendo ayuda a nuestras compañeras médicas, fuimos haciendo abortos, a la par de que peleábamos por la legalización del aborto. Y ese es otro enorme aprendizaje. Y que es importante decir que mucho tiempo después, y ya cierro, perdón, yo dije que me apasionaba, yo avisé, un especialista de la Organización Panamericana de la Salud, en alguna visita que hizo a Córdoba, nos contaba que en realidad el misoprostol, la droga que se utiliza para interrumpir embarazos allá, porque hay otras drogas que son mejores que las que llegaron después, no tenían su origen un uso obstétrico, un uso para interrumpir embarazo. El uso abortivo del misoprostol lo descubrimos nosotros. Nosotras empezamos a abortar con misoprostol, y fue después de eso que la academia, los colegios de médicos, las facultades de salud empezaron a investigar la capacidad abortiva. O sea, imagínense cuánto podemos hacer, cuánto podemos saber, cuánto podemos construir, no solo políticas, sino también académicamente, en términos de saberes, desde los movimientos, desde los territorios, desde la vida misma que defendemos y construimos, y que además aspiramos a que sea siempre mucho más libre, mucho más plena y mucho más feliz. Muchas gracias a todos.